Boa tarde, alunos Unisanto, tudo bem? Satisfação estar com vocês aqui novamente. Estamos hoje numa sexta-feira, final de tarde, bastante calor aqui no norte do Brasil. Vamos começar a execução, pessoal. Execução é um assunto que eu gosto muito. Eu unifiquei todas as turmas, então essa aula serve para as minhas turmas originárias, como eu costumo falar, os meus alunos originários, e as minhas turmas em substituição ao professor Rodrigo. Como eu avisei anteriormente, eu optei por fazer uma gravação aí de pelo menos 2 ou 3 semanas por conta da minha voz, que a minha voz estava iniciando um problema nas minhas cordas vocais, então eu fui aconselhado a reduzir as minhas aulas síncronas e optei então por gravar o material tanto de processo como de prática processual. Então, nessas próximas 2 semanas a gente vai trabalhar dessa maneira gravada. Não vai haver nenhum problema, a gente vai começar a trabalhar a execução, então eu acho que vai ser possível suprir as eventuais dúvidas que vão surgir. Vocês podem me encaminhar, como eu sempre faço, e respondo. Então, acho que não vai ter nenhum problema. A execução trabalhista é um assunto que eu particularmente gosto muito, foi objeto dos meus estudos aí de pós-graduação, tanto de mestrado como de doutorado. Então, é um assunto que eu estudei tanto que eu até enjoei em uma determinada época, mas depois voltei a trabalhar, etc. Eu tive que atualizar os livros que eu escrevi sobre esse assunto e continuo trabalhando a execução hoje mais em turmas de pós-graduação. E com vocês vai ser a primeira vez aí que a gente vai trabalhar execução na graduação, pelo menos comigo, na Unisantos. Então vamos lá, vamos começar. A gente vai trabalhar aspectos gerais da execução trabalhista e depois eu vou apresentar alguns princípios. Eu acho que em 4, 5 aulas a gente consegue dar um panorama legal para vocês de execução trabalhista. Então, vamos começar com os aspectos gerais da execução, conforme está no plano que eu já encaminhei para vocês. Aí vocês vão ter acesso no momento que vocês assistirem a aula. A primeira coisa que a gente precisa lembrar antes de desenvolver a execução é a questão da coisa julgada. A gente só pode falar de execução definitiva quando houver coisa julgada, via de regra, quando houver coisa julgada material, certo? A gente pode falar de execução provisória sem coisa julgada, como a gente vai ver mais na frente a distinção aí entre execução definitiva e execução provisória. Então, aqui quando a gente falar em execução trabalhista, a gente está se referindo, pelo menos neste início, à execução definitiva. A execução definitiva aqui exige a formação da coisa julgada material, como regra geral. E aí a gente já trabalhou o que é coisa julgada material com vocês no passado, não precisa repetir. A outra coisa que a gente precisa falar para vocês, uma coisa interessante, uma conceituação processual moderna, é que a gente precisa entender o processo como processo. Eu já falei isso em sala de aula em outros momentos, mas vou repisar novamente. Processo nada mais é do que a fase de conhecimento somada à fase de execução. A fase de conhecimento nós já trabalhamos, estamos trabalhamos ela desde o início do ano. Agora chegou a hora da gente trabalhar a fase de execução, a última fase do processo, ou seja, a fase em que a satisfação, a realização fática do processo se dá, ou seja, a satisfação material daquele que busca aquele processo, o resultado prático daquele processo se dá na fase da execução. E a forma como esse resultado virá, a gente vai trabalhar mais na frente. Então, a gente precisa entender o processo dessa maneira. A gente precisa entender também, isso não está no material, mas adianto desde logo,
a existência de técnicas executivas distintas para a realização dessa satisfação. Então a gente vai ver mais na frente que existem técnicas executivas em que o Estado realiza aquela conduta que aquele devedor não satisfez voluntariamente. E existem técnicas executivas em que o Estado compele o executado a realizá-la pessoalmente, ou por mano própria, ou por moto própria. Então, existe a técnica executiva em que o Estado substitui o devedor ausente e realiza aquela e torna viva aquela obrigação voltada àquele que ganhou o processo, ou seja, pratica um ato que o sucumbente deveria ter praticado e não o praticou. E existem técnicas em que o executado é compelido a realizar aquela determinada atividade satisfativa. É o que a gente vai trabalhar mais na frente, o que a gente vai chamar de execução direta e execução indireta. Não está no material aqui, mas eu já adianto para vocês, tá certo? Então, a gente não vai trabalhar o aspecto histórico da execução, que é muito grande, e acho que não tem interesse para vocês em sede de graduação. Só para a gente dizer que a única distinção que a gente faz da execução importante é que a execução pré-romana, aliás, a última fase do Império Romano, já existia a ideia da execução patrimonial. No início do Império Romano e antes do Império Romano, a execução ela era pessoal, ela era corporal, ou seja, o devedor ele era simplesmente, o credor tinha direito de fatiar o devedor vivo, literalmente, matá-lo, e aí cortava o devedor. Se ele devia para várias pessoas, cada pessoa pegava um pedaço dele. Então, isso acabou com a chamada Lex Poetelia Papiria Romana, ou seja, a execução deixou de ser corporal e passou a ser patrimonial. Então, o devedor hoje é atingido no seu patrimônio. Então, o devedor responde com o seu patrimônio, como acontece exatamente até hoje. Existem poucas exceções em que o devedor responde, por exemplo, com a sua liberdade. E a exceção mais conhecida é a exceção do devedor de alimentos. Então, o devedor de alimentos, de pensão alimentícia, ele responde com sua liberdade, ou seja, é uma responsabilidade corporal, né? Ele tem a sua liberdade tolhida, ele é preso em razão daquela dívida. Com esta única exceção, fora desta única exceção, o devedor vai responder com o seu patrimônio. Aliás, é exatamente o que diz o artigo 789 do CPC, que também está no material de vocês, que diz: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então esta é a regra geral de um princípio que a gente vai ver mais na frente, chamado princípio da patrimonialidade. As técnicas executivas eu já falei. Então a execução nada mais é do que um conjunto de atos realizados no processo, portanto de cunho jurisdicional, voltados à satisfação do credor. Então a gente vai lá na frente também que, apesar de ser uma fase do processo, apesar de estar dentro de um processo, a execução tem características distintas da fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, as partes entram em embate de maneira mais ou menos equilibrada. Na fase de execução, este equilíbrio deixa de existir e a balança pende para o exequente, porque o exequente já tem uma coisa julgada em seu favor para satisfazer uma obrigação devida pelo executado, que está aqui numa linha mais abaixo. Então, existe a proeminência deste exequente sobre o executado, princípio que a gente vai ver
mais na frente também, tá certo? Esta proeminência não significa que deixará de haver atividade jurisdicional. Vai haver atividade jurisdicional com a cognição necessária, contudo, há de se reconhecer que existe esta proeminência do exequente sobre o executado, porque o exequente tem uma coisa julgada em seu favor e o executado foi o sucumbente, aquele que perdeu a batalha jurisdicional. A execução no processo do trabalho, ela vem sido apontada como uns grandes entraves para que o processo se realize, para que a satisfação do credor aconteça, porque no processo do trabalho, via de regra, a fase de conhecimento ela é expedita, com poucas exceções, ela é rápida, e quando chega na fase de execução, via de regra, acontece com bastante frequência do processo emperrar, por falta de bens do devedor, por falta de estrutura da jurisdição para buscar esse patrimônio do devedor, por falta de estrutura da jurisdição para transformar esse patrimônio do devedor em patrimônio para o credor, como a gente vai ver mais na frente, ou seja, transformar uma casa vendida em dinheiro para aquele exequente. Isso tudo decorre de uma série de fatores. Um desses fatores é a própria ineficiência e falta de estrutura da jurisdição trabalhista. Então, a execução ela vem sendo apontada até hoje como um dos grandes entraves para o processo trabalhista, e a gente vai trabalhar por quê. Aliás, um dos fatores disso é também que no presente, no nosso país, como a gente vai trabalhar mais na frente a questão dos índices de correção, etc., a gente percebe claramente ainda hoje que às vezes as empresas fazem apenas e tão somente um cálculo patrimonial e percebem que vale mais a pena dever à jurisdição do que pagar aquela dívida. Então eles deixam rolar aquela dívida trabalhista, porque em algumas situações vale mais você aplicar aquele dinheiro no banco e depois pagar a execução lá na frente do que satisfazer aquela obrigação desde logo, fazer uma aplicação e depois pagar aquela obrigação trabalhista. Então, questão dos índices de correção a gente vai trabalhar também mais na frente. Esse é o segundo fator de dificuldades que a execução trabalhista enfrenta. O terceiro fator, talvez seja o fator mais relevante, é a própria estrutura muito enxuta da execução trabalhista. Então, a execução trabalhista seletista, ela é um rito executivo, ela é um rito do processo com menos de 20 artigos. Enquanto no processo civil a execução tem quase 200 artigos, no processo do trabalho ela tem quase 20 artigos, ou seja, é 10% do que de regramento legal em relação ao processo civil. E isso causa uma série de dificuldades para o processo do trabalho, porque o processo do trabalho, via de regra, precisa também se alimentar para sobreviver do processo civil, porque não tem um regramento legal conducente com a importância... Conducente está certo? Acho que está. Com a importância do processo trabalhista. Então, esse é um dos aspectos decorrentes da dita ineficiência da execução trabalhista. O segundo aspecto é a própria falta de prestígio da jurisdição. Então, uma sentença trabalhista hoje, para alguns, é apenas e tão somente um rito de passagem para que se busque uma fase recursal para tentar reverter essa sentença. Então, essa falta de prestígio da jurisdição acaba tendo reflexos claros e óbvios sobre a eficiência da execução trabalhista. Então, são esses aspectos que eu acabei apontando no material de vocês, acabei falando uns que nem estão lá, mas é só para dar um cenário da execução trabalhista para vocês. Então, no processo do trabalho, a execução trabalhista, ela começa no artigo 876 e vai até o artigo 892. Então, percebam que são menos de 20 artigos
tratando sobre um assunto bastante relevante para o processo. Então, é uma falta de prestígio que já começou desde do regramento seletista, porque a execução trabalhista ela sempre foi tida como, digamos assim, um primo mais pobre. O processo do trabalho já é um primo pobre, né? Um primo com poucas posses e com pouco prestígio. A execução trabalhista ela acaba sendo o primo pobre do primo pobre. Então ela passa realmente uma situação de quase miserabilidade. Então esse é o cenário da execução trabalhista no nosso país, que não mudou muito. Isso se reflete inclusive na produção acadêmica sobre a execução trabalhista. Se a gente comparar com a produção acadêmica do processo civil, a produção acadêmica do processo civil tem muito mais quantidade e, diga-se de passagem, tem muito mais qualidade. Então a gente precisa trabalhar para que isso se reverta em relação ao processo do trabalho. Muito bem. No processo do trabalho, quando a gente fala em execução, a gente está falando em execução, como a gente vai ver mais na frente, de título judicial e de título extrajudicial. O processo do trabalho admite a execução de título judicial e de título extrajudicial. A regra geral, o que acontece com mais frequência, é a execução de título judicial. Aliás, a propósito, no Ministério Público do Trabalho, a gente trabalha, desculpe a redundância, a gente utiliza muito um título extrajudicial que é previsto na legislação, como a gente vai ver mais na frente, que é o termo de ajuste de conduta, que é um título executivo extrajudicial firmado no Ministério Público do Trabalho e, caso descumprido, pode ser imediatamente executado. Então, a execução trabalhista, a gente fala em título judicial, o título judicial é aquela decisão, aquela sentença ou aquele acórdão que transitou em julgado, e a partir desse trânsito em julgado ele passa a ser executado, ou existe o título executivo extrajudicial, que é formado fora da jurisdição e é levado para a jurisdição só para ser executado em caso de descumprimento, como é o caso dos termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho. E quando a gente fala de execução judicial, pessoal, a gente falou lá no início não, a gente falou umas aulas atrás, quando a gente falou de sentença, os conceitos de sentença autossuficientes e sentenças não autossuficientes. A gente só pode falar de execução quando a gente estiver falando de uma sentença não autossuficiente, porque se ela for autossuficiente, ela não precisa ser executada. A própria decisão já vai produzir efeito no mundo real, no mundo fático. Se ela não for autossuficiente, como são os casos das sentenças condenatórias, essa sentença condenatória vai precisar de uma técnica executiva para ela ser realizada, vai precisar de um processo de execução para ela ser realizada. É por isso que é chamado de uma sentença não autossuficiente, porque ela precisa de uma outra técnica, no caso a execução, para que aquela decisão se transforme em realidade. Aquela decisão que condena em 100 mil, realmente transfira aqueles 100 mil para o credor. Então, é sair do papel para virar realidade. Certo, pessoal? Muito bem, falei dos aspectos gerais lá no 1. Agora vamos falar dos aspectos iniciais. Chamei aspectos iniciais da execução. Quando a gente fala em aspecto inicial, a gente já começa a trabalhar efetivamente a execução fora daquela parte geral que eu acabei de apresentar para vocês. Então vamos direto ao ponto. Quando a gente fala em executar no sentido comum, né, não jurídico, no sentido ordinário da palavra, nada mais é do que realizar, cumprir, levar a efeito algo, certo? No sentido jurisdicional, executar significa a realização de um comando jurisdicional, sentença ou acórdão, ou um comando de título executivo extrajudicial. Deixa eu corrigir aqui no meu material. De título executivo extrajudicial, certo? Então eu vou realizar uma sentença, um acórdão,
vou realizar um título executivo extrajudicial compelindo o devedor, obrigando o devedor a cumprir a obrigação ou fazendo com que essa obrigação seja realizada pelo Estado. Então, o Estado substitui a figura daquele devedor para dizer, você está devendo, você não fez nada, vou aqui pegar o seu patrimônio, pegar seu carro, sua moto, vou transformar em dinheiro e vou transferir para o exequente. Neste momento o Estado está se substituindo, se subsumindo na figura do devedor inadimplente que deixou de cumprir espontaneamente aquela obrigação reconhecida naquele título executivo judicial ou extrajudicial. Ou o Estado vai obrigar o devedor, cumprir aquela obrigação. Neste caso será a execução indireta, como a gente vai ver mais na frente. Certo, pessoal? Então, lá do direito italiano, o processo civil cita muito o direito italiano nesse momento para falar do chiovenda, para falar do carne lucide, para dizer que a execução é a realização da vontade concreta da lei afirmada num comando jurisdicional, consubstanciada num título executivo, ou um título com força executiva, como a gente vai ver mais na frente esta distinção. Então, eu realizo a vontade da lei, esta vontade da lei foi afirmada num comando jurisdicional, este comando jurisdicional nada mais é do que uma sentença, um acórdão transitado em julgado, ou um título executivo extrajudicial. Título judicial ou um título extrajudicial. Então, eu trouxe um conceitozinho para vocês aqui de execução singelo. Execução nada mais é do que um conjunto de atos praticados pela Justiça do Trabalho. Então, execução está dentro de um processo, portanto, é um conjunto concatenado de atos voltados à realização de uma obrigação. Então, esta realização vai ser em benefício do credor e em detrimento do devedor. Então, aquela posição do credor acima e o devedor um pouco mais embaixo. Então, em benefício do credor e em detrimento do devedor. Pensei nessa ideia agora, achei interessante. Benefício do credor, detrimento do devedor. Então, um conjunto de atos praticados pela Justiça do Trabalho, esse é um do conceito. 2, voltados à satisfação de uma obrigação consagrada em título executivo judicial ou extrajudicial. A gente já explicou aqui a diferença, a gente vai ver mais à frente, fazer essa distinção que está lá no artigo 876 dos títulos judiciais e extrajudiciais. De competência da Justiça do Trabalho, a gente só pode falar de execução trabalhista se a competência material for da Justiça do Trabalho. No caso de uma sentença trabalhista, é óbvio que a competência material é da Justiça do Trabalho. Se for um acordo trabalhista, é óbvio que a competência é da Justiça do Trabalho. E se for um título executivo extrajudicial, reconhecido pela Justiça do Trabalho como passível de ser executado na Justiça do Trabalho. Portanto, é preciso haver competência da Justiça do Trabalho. Certo, pessoal? Terceiro aspecto do conceito, não satisfeita obrigatoriamente pelo devedor, ou não satisfeita voluntariamente pelo devedor. Deixa eu mudar aqui. Voluntariamente pelo devedor. Então, é uma obrigação que não foi satisfeita pelo devedor, já foi reconhecida naquele comando jurisdicional ou naquele título executivo extrajudicial. O devedor não satisfez voluntariamente aquela obrigação, portanto, ele vai sofrer a força executiva do Estado por conta daquele débito que ele tem, e realizada via de regra contra a vontade dele, porque se fosse da vontade dele, ele teria satisfeito a obrigação. Como ele não satisfez voluntariamente, aqueles atos executivos vão ser realizados contra a vontade do devedor e em benefício do credor, tá?
Como a gente falou antes, a execução começa lá no artigo 876 da CLT até o 892. A execução trabalhista é prevista em leis esparsas do processo do trabalho, como é o caso da 5584 de 70, uma lei bem velhinha, mais velhinha que eu, diga-se de passagem, e complementada a execução pelo processo civil, como a gente vai ver mais na frente, a ideia de heterointegração, ou seja, a aplicação do processo civil no processo do trabalho, como a gente viu no processo de conhecimento, lá com um artigo 769, no processo de execução trabalhista existe um regramento específico para trazer o processo civil para o processo do trabalho, fato que acontece com bastante frequência, e vocês sabem que eu gosto bastante de utilizar o processo civil no processo do trabalho. Então vocês sabem que na execução trabalhista eu também vou citar um monte o processo civil, sempre obviamente fazendo o necessário confronto com o processo do trabalho. Certo, pessoal? Então, muito bem, a gente já falou. Vamos lá, ler o artigo 876 da CLT. 876 da CLT. Deixa eu corrigir aqui. Da CLT. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, passou em julgado a decisão, transitou em julgado, execução definitiva. Recurso sem efeito suspensivo, execução provisória, como a gente vai ver mais na frente, certo? Então, a primeira parte do 876, ou a execução é definitiva ou a execução é provisória. Muito bem. Os acordos, quando não cumpridos, os acordos realizados na jurisdição, vou lá na fase de conhecimento, faço um acordo lá com o reclamante, faz um acordo com a empresa se obriga a pagar 100 mil em 10 vezes e não realiza esse cumprimento dessa obrigação. E este acordo firmado em juízo se transforma num título executivo judicial passível de ser executado. Então, mais um título judicial aqui citado, os acordos quando não cumpridos realizados na Justiça do Trabalho. Os termos de ajuste de condutas firmados perante o MPT, como já falei para vocês, é um título executivo extrajudicial, porque via de regra no termo de ajuste consta uma cláusula que o descumprimento vai gerar uma determinada penalidade. Via de regra, esta penalidade é convertida em dinheiro, é transformada em dinheiro. Os termos de conciliação firmados perante as CCPs, que também, em termo de conciliação firmado perante CCP, também é um título executivo extrajudicial que pode ser executado na Justiça do Trabalho. Mas na frente a gente vai ver outras hipóteses de títulos executivos extrajudiciais que não estão citados aí no 876, tá certo? Tanto que muitos autores, e falam com razão, dizem que esse 876 ele é exemplificativo. A gente vai ver alguns exemplos de títulos executivos extrajudiciais passíveis de serem executados na Justiça do Trabalho, que não estão aí no 876, tá certo, pessoal? Meia horinha tá bom, acho que menos de uma hora eu consigo finalizar esta aulinha de vocês aqui, uma aulinha inicial singela sobre execução. Muito bem, vamos para a última parte do nosso plano, que são os princípios. Vocês sabem que eu sou um verdadeiro fã de princípio, então obviamente a gente não poderia começar a execução sem falar dos princípios, e os princípios são importantes no processo. Portanto, os princípios são importantes tanto na fase de conhecimento como na fase de execução. E existem princípios específicos trabalhistas para a fase de execução. Aliás, esses princípios específicos trabalhistas, eles são de fundamental importância para vocês compreenderem como a execução se realiza. Então, alguns princípios demonstram características primordiais para a compreensão da execução trabalhista, como eu falei antes para vocês, da primazia do exequente, ou da
importância maior que o exequente tem na fase executiva, e esta observação se transforma em um princípio que vai ser citado já, que é o princípio chamado princípio da primazia do exequente. Mas a gente vai começar falando sobre um princípio interessante, que é o princípio do modelo constitucional de processo. Então, o modelo constitucional de processo a gente já falou antes, eu não vou me alongar muito, mas é a ideia do processo ser compreendido dentro de um conjunto maior, e este conjunto maior nada mais é do que o modelo constitucional. Então, o processo trabalhista e a execução trabalhista precisa ser moldado de acordo com aspectos constitucionais, precisa ser moldado de acordo com princípios constitucionais. E o processo civil, na codificação de 2015, compreendeu isso muito bem ao estabelecer lá no artigo 1º do título chamado das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais, a importância desses princípios constitucionais que acabaram se transformando em princípios fundamentais infraconstitucionais, porque o processo civil acabou repetindo vários dos princípios que antes eram princípios apenas e tão somente constitucionais. E o artigo 1º do CPC vem e diz assim, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Este dispositivo, quando menciona processo civil, leia-se processo do trabalho também. O processo do trabalho também será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, é um princípio do modelo constitucional do processo que se aplica completamente ao processo do trabalho. Certo, pessoal? Então, compreendam esta questão, que é importante, principalmente nas grandes questões envolvendo a execução trabalhista. A gente vai precisar se louvar desse princípio, porque muitos dizem que a execução trabalhista é apenas e tão somente a concatenação de atos voltados para a satisfação do exequente. Não, e que não existem incidentes que demandem cognição. É claro que existem incidentes que demandam a cognição da jurisdição. Portanto, a jurisdição vai precisar se louvar na legislação processual trabalhista, processual civil, e vai precisar se louvar nestes princípios fundamentais, constitucionais e infraconstitucionais. Então, a gente reconhece a proeminência do exequente, mas esta proeminência não significa que possa haver demandas que exijam a cognição da jurisdição, demandas complexas e difíceis que exijam que a jurisdição se louve nesse conjunto de princípios, se louve na legislação processual trabalhista, se louve na legislação processual civil, para decidir aquelas questões, certo? Muito bem, então o próximo princípio é o chamado princípio da primazia do exequente. Então, a gente já falou aqui, mas é importante adicionar que a execução ela se realiza no interesse do exequente. Então, a execução ela tem um DNA. O DNA da execução é realizar, ela tem uma missão natural. A missão natural da execução é realizar os interesses do exequente. É transformar aquilo que constou naquele comando em realidade. É satisfazer os direitos do exequente. É satisfazer, os créditos do exequente. E, como a gente viu antes, quando a gente fala de crédito do exequente trabalhista, a gente precisa
fazer uma observação e deixar desde logo claro que crédito trabalhista é um crédito que tem natureza alimentar. Então, eles têm características específicas relacionadas ao crédito de natureza alimentar. Daí, um dos aspectos que a gente precisa reconhecer, o fato do crédito trabalhista ter a natureza alimentar, é exatamente esta maior relevância que a gente precisa conferir ao credor, porque o crédito trabalhista tem natureza alimentar, ou seja, ele serve para alimentar o exequente e sua família literalmente. Ele serve para encher a barriguinha do exequente e da sua família. Certo, pessoal? Beleza? Então, esse é o princípio da primazia do exequente. Aí o artigo 797 do CPC diz: ressalvado em caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, e aqui a gente não vai entrar em concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. A penhora a gente vai ver mais na frente, possivelmente na próxima aula. Então, a execução, o princípio da primazia do exequente está escrito lá no artigo 797 do CPC, que diz claramente: a execução se realiza no interesse do exequente, e este exequente adquire, por intermédio da penhora, o direito de preferência sobre aqueles bens penhorados. E o parágrafo único vem e adiciona: recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Então, aquele que chegou primeiro vai ter preferência sobre aquela penhora que chegou depois, como a gente vai ver mais na frente. É nada mais do que uma corrida. Aquele que chega primeiro tem a preferência, ganha a medalha de ouro. Aquele que chega em segundo lugar ganha de prata, e aquele que chega em terceiro de bronze, e assim sucessivamente. E, via de regra, quem chega em quarto, que tem quarta penhora, via de regra vai acabar não levando nada, porque não vai sobrar nada nesse patrimônio aí para satisfazer o direito daquele quarto, porque primeiro tem que satisfazer o direito do primeiro, depois do segundo e do terceiro. Se tiver patrimônio ainda, satisfaz o direito do quarto. Certo, pessoal? Muito bem. Aí nós temos o terceiro princípio, que é o princípio do meio menos oneroso para o executado. Então, a gente já falou que a execução se realiza no interesse do exequente. Então, a gente tem um lado da moeda aqui falando da proeminência do exequente. Esta proeminência, no entanto, não significa barbárie. Esta proeminência, no entanto, não significa que o executado também tenha direitos. Esta proeminência, no entanto, não significa que o devedor está sujeito à sanha maligna do exequente. Não. Isto está bem claro no chamado princípio do meio menos oneroso para o executado. Ou seja, diante da potencialidade lesiva que a execução poderá ter sobre o patrimônio do devedor, diz a lei que, quando por mais de um modo a execução possa ser realizada com a mesma eficácia para o exequente, se preferirá o meio menos gravoso ou menos oneroso. Então, se eu tenho dois caminhos para o exequente e estes dois caminhos de realização dessa execução têm a mesma eficácia, eu vou buscar o caminho que seja menos oneroso para o executado. Então, é simples, basta a gente pensar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Aliás, esse princípio está lá no artigo 805 do CPC, que a gente vai ver já já. Então, basta a gente pensar no seguinte: vamos imaginar que exista uma execução de 50 mil. O devedor tem um patrimônio que vale 60 e o devedor tem um patrimônio que vale 500 mil. Ambos estão desonerados, ambos não têm penhora, ambos têm liquidez, ambos podem ir para o mercado com a mesma eficácia. É claro que
Aqui a gente não está falando de bem de família, porque bem de família a gente vai entrar numa outra discussão. Vamos imaginar que o devedor tem o bem imóvel que ele mora, que é o bem gravado como bem de família, e tem mais 2 patrimônios aqui, vamos imaginar fictamente. Execução de 60 mil, ele tem execução de 50 mil, ele tem um patrimônio que vale 60 e um patrimônio que vale 500 mil. Ambos os patrimônios são livres, desonerados e desembargados. É óbvio que a jurisdição vai buscar um meio menos gravoso para o devedor, ou seja, vai pegar aquele patrimônio de 60 mil e vai botar no mercado e vai vender e vai resguardar aquele patrimônio de 500 mil. Ambos iriam para o mercado, ambos teriam a mesma liquidez, vamos imaginar um exemplo ficto aqui. Então, óbvio que neste caso o devedor vai dizer, opa, pera lá, não vai no de 500 não, vai no de 60, porque o de 60 já resolve aquela obrigação. Isto nada mais é do que o princípio do meio menos oneroso para o executado. Vejam o que diz o artigo 805 do CPC. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, lembrem, 2 patrimônios imóveis, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 2 imóveis livres e desembaraçados, certo? Ao executar, parágrafo único, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, ou seja, a jurisdição foi lá e penhorou o de 500. Penhorou primeiro de 500 mil. Veja o que diz o parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos sob pena de manutenção dos atos executivos já terminados. Então é ônus do devedor dizer, excelência, vamos substituir esse patrimônio aqui de 500 mil, porque aqui é excessivo, a execução é de 50 e meu patrimônio é de 500. Eu tenho um outro patrimônio, uma casinha menor, que também não tem nenhuma penhora sobre ela, o patrimônio é meu, o bem é meu, está aqui o título, então vamos substituir essa penhora pela casa de 60 mil, que se vendida dá para satisfazer tranquilamente o valor da execução, que é de 50 mil. Então, cabe ao devedor, conforme diz o parágrafo único, dizer que aquela medida executiva, ou seja, aquela penhora sobre aquele patrimônio de 500 mil, é excessivamente gravoso e indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para ele. Mais eficazes para execução e menos onerosos para ele. Ou seja, ele vai lá e indica aquela casa de 60 mil para que seja penhorada e no futuro vendida para satisfazer aquela execução. Então, existe, apesar de existir um desequilíbrio entre os interesses do exequente e do executado, certo? Existe um desequilíbrio entre os interesses do executado, mas existe uma esfera de proteção da dignidade do devedor, ou seja, um princípio constitucional aqui, de proteção à dignidade do ser humano, que neste caso é a dignidade do devedor, da pessoa humana do devedor. É um princípio constitucional aí convertido para o processo para a execução trabalhista. Certo, pessoal? Beleza? Então, aí eu trouxe uma jurisprudência para vocês do TRT da 2ª Região. Vejam o que diz a jurisprudência. Um acórdão do TST da 2ª Região diz, logo, a gente já está até acabando, hoje foi rápido. Logo, não tem sentido a agravante invocar, o artigo 805 do CPC, quando deixa de indicar bens viáveis à penhora ou qualquer alternativa à satisfação do crédito exequendo. Destaque-se que o teor do disposto do artigo 805 do novo CPC, que já não é tão novo assim, também atribui ao executado a obrigação de indicação de meios eficazes e menos onerosos para saldar o débito, sob pena de manutenção dos atos. Assim sendo, não há que se falar em acesso de penhora. Então, aquele cidadão que vem e diz, olha,
essa penhora de 500 está excessiva. Existe uma outra possibilidade, que é a penhora num patrimônio mais proporcional ao valor da execução. O patrimônio é meu, está aqui comprovado, então peço a substituição. Se o executado não agir dessa maneira, mantém-se a penhora nesse bem de 500 mil, porque o executado não cumpriu com seu ônus, que era apresentar um meio tão eficaz quanto aquele já realizado e menos oneroso para o executado. Então esse é um princípio bacanérrimo da execução trabalhista, muito aplicado, diga-se de passagem, que é o princípio do meio menos oneroso para o executado, que aliás no processo civil anterior tinha uma outra sistemática. No processo civil anterior não existia esse parágrafo único. Esse parágrafo único foi uma construção da jurisprudência. O processo civil anterior dizia, protege-se os interesses do executado, ponto. O processo civil atual diz, beleza, protege-se os interesses do executado, contudo, o executado tem que demonstrar, apresentar um meio tão eficaz quanto aquele que está sendo questionado para a execução e menos oneroso para ele, certo? O que já vinha dizendo a jurisprudência em relação ao dispositivo anterior do CPC. Muito bem, o próximo princípio é o princípio da obrigatoriedade do título. A gente não pode falar em execução trabalhista, ou execução civil, ou execução tributária sem um título, certo? O título é o chamado bilhete de ingresso da via executiva, certo? Como já dizia o Alexandre Câmara, né? Que copiava o que já dizia o Liebman sobre esse assunto. Na verdade, essa é uma citação originária do Araquém de Assis, não é nem do Liebman, mas é do Araquém de Assis, num livro de execução bastante robusto. Então, o professor Araquém de Assis já dizia que o título executivo é o bilhete de ingresso à via executiva. Então, eu só posso entrar naquele espetáculo executivo se eu tiver o meu bilhete de ingresso, e o bilhete de ingresso nada mais é do que o título, ou o título judicial, ou o título extrajudicial. Aliás, é o que diz a 876, que a gente já leu aqui, da CLT, que eu não vou ler mais, tá certo? E o artigo 876 da CLT, que eu já li, e o 783 do CPC, que diz: a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação líquida, certa e exigível. Então este dispositivo serve para o processo do trabalho para dizer que o título trabalhista também precisa ser líquido, certo e exigível. Líquido é aquele título que tem uma obrigação definida, ou um valor definido, ou um valor delimitado, obrigação X ou valor X. Esse é um título líquido. O título certo é aquele título que não está sujeito mais à reforma por recurso. Então, o título só pode ser certo se ele for decorrente de uma sentença ou de um acórdão transitado e julgado. Porque se for uma execução provisória, essa sucumbência pode reverter e esse título, portanto, não é certo. Ele é fundado num título de natureza provisória, ou num título cuja sucumbência pode ser revertida, logo ele não é certo. Ele só é certo quando ele decorre de uma sentença ou de um acórdão transitado e julgado que não mais admite reforma por recurso. E um título exigível é aquele título que pode ser desde logo exigido. Ele não tem nenhuma condição e nenhum termo que impeça a sua realização. Portanto, o título precisa ser líquido, certo e exigível. O dispositivo do CPC é aplicado plenamente ao processo do trabalho. Então, até nos títulos executivos extrajudiciais, como é o caso dos termos de ajuste de conduta firmados no Ministério Público, existe uma obrigação e existe uma cláusula tratando do descumprimento daquela obrigação. Então, o descumprimento da obrigação disposta na cláusula 1, exemplo, pagar salário até o 5º dia útil do mês seguinte, vai gerar uma multa de tantos mil
de tantos mil reais multiplicada pelo número de trabalhadores atingidos. Portanto, isso é um título certo. Então, se houver o descumprimento da obrigação, eu vou lá, pego os tantos mil, multiplico por tantos trabalhadores atingidos por aquela conduta empresarial e já tenho o valor certo para eu executar. Certo, pessoal? Então, já caminhando para o fim, a gente tem o princípio do contraditório reduzido, ou seja, na execução trabalhista, dizia-se no passado que não havia contraditório, porque era um conjunto de atos destinados à realização material de um título completamente equivocado. A gente vai ver mais na frente que existe cognição no processo, na execução trabalhista, no executivo trabalhista, e apesar desse contraditório não ter a mesma abrangência do contraditório do conhecimento, existe um contraditório no processo trabalhista, e esse contraditório ele aparece em diversas situações. Uma das situações é a possibilidade do executado apresentar embargos ao devedor, que nada mais é do que uma defesa incidental em sede de execução. Então, quando ele apresenta uma defesa incidental, é lógico que vai ter que haver uma cognição envolvendo esta defesa apresentada pelo devedor. Certo? Então, apesar de ter um contraditório reduzido, este contraditório na execução ele existe. Ele é reduzido porque já existe um título em favor de alguém. Ele é reduzido porque este alguém está numa posição de proeminência em relação àquele outro alguém que é o executado no processo executivo ou na execução trabalhista. Certo, pessoal? Eu chamo de processo executivo porque pode haver um processo de execução decorrente de um título extrajudicial, ou pode haver uma execução trabalhista apresentada após uma sentença ou um acórdão transitado e julgado, que nada mais é do que a continuação daquele processo trabalhista, ou seja, é a fase de execução se realizando ou é a apresentação de um processo executivo, neste caso decorrente de título extrajudicial. Logo, a gente só pode falar de processo de execução se decorrer de título extrajudicial. Se for título judicial, é a fase executiva. Vamos fazer essa distinção desde logo que fica melhor. Acabou minha água, daqui a pouco eu tenho que acabar a aula. Certo, pessoal? Então, o próximo princípio é o princípio da patrimonialidade, que a gente já trabalhou antes. O princípio da patrimonialidade nada mais é do que a execução incidindo sobre o patrimônio do devedor, patrimônio presente ou patrimônio futuro. O 879 do CPC é claro quando diz: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Então, é o patrimônio do devedor que vai responder por aquela execução. Além disso, nós temos o princípio, lá, o G, tá, pessoal, na página... Qual é a página? Página 5 do material, perdão, aqui mexi. Página 5 do material. Princípio da utilidade da execução. A gente só pode falar de execução do rito executivo se essa execução for útil para o processo, certo? Então, se é uma execução de, sei lá, 5 reais, 10 reais, não tem sentido, eu vou penhorar o que nesse valor? Então, é uma execução meio sem utilidade. Então, se o valor for muito ínfimo, essa execução não deve nem acontecer, porque esse valor, inclusive, vai ser sugado por todas as despesas que o processo vai gerar. Então, é preciso que haja uma utilidade para a execução. É preciso que os atos executivos praticados naquela execução tenham uma utilidade para a satisfação daquela dívida. Então, no outro aspecto, a penhora de um bem cujo valor é irrelevante não vai trazer nenhuma utilidade para a execução. Então, eu não vou penhorar o meu livro do John Rawls aqui, porque o meu livro do John Rawls dificilmente vai ter alguma relevância para a minha execução, certo? Para mim tem relevância, mas para a grande maioria das pessoas não tem. Então, se penhorarem meu livro do John Rawls aqui,
dificilmente esse livro vai ter alguma liquidez no mercado, vai se transformar em dinheiro e vai ser revertido ao exequente. Então, essa penhora precisa também trazer um resultado útil para a execução. Certo, pessoal? Muito bem, o próximo princípio é o princípio do direito fundamental à tutela executiva. Então, o direito fundamental à efetividade da jurisdição, ele não se configura apenas e tão somente em relação ao conhecimento. O direito fundamental à realização da jurisdição, ele também envolve a tutela executiva. Então, a rapidez, a efetividade, a realização da jurisdição também se refere à execução, à fase executiva, ao processo executivo. Então, as partes também, e principalmente o exequente, tem o direito fundamental de ter aquele direito que foi reconhecido naquele título executivo transformado em realidade, transmudado em realidade, ou seja, aquela obrigação que não foi satisfeita há muito tempo precisa ser satisfeita, e aquele exequente tem um direito fundamental a isso, que foi repetido, aliás, que foi previsto na Constituição da efetividade da jurisdição, lá no 535, e foi repetido no CPC, envolvendo expressamente a execução. Diz o artigo 4º do CPC: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, ou seja, incluída a atividade executiva. Então, o direito à duração razoável do processo também envolve a fase executiva. Isso é importante deixar claro, porque em alguns momentos esse princípio vai ser utilizado quando o devedor, via de regra, tenta escapar de cumprir uma determinada obrigação. Então a jurisdição precisa ser mais forte para dizer: opa, meu velho, vamos cumprir essa obrigação aqui, porque o teu credor tem um direito fundamental de ter aquela obrigação que você está devendo realizada para ele. Certo, pessoal? Muito bem. Além disso, nós temos o penúltimo princípio, que eu acho que é o penúltimo, que é o princípio da função social da execução trabalhista. Ora, a gente tem a ideia do processo público, o caráter público do processo, ou seja, o processo ele pertence à jurisdição, o processo não é uma propriedade das partes. Então, no momento em que esse processo ele se transforma em ineficaz, atrasado, lento, ausente, isto é um problema do Estado também. Então, a ideia da função social da execução trabalhista envolve esse caráter público do processo, mas envolve principalmente o fato de que o crédito trabalhista tem natureza alimentar. Então, assim como a pensão alimentícia, o crédito trabalhista também tem natureza alimentar, ou seja, serve para alimentar aquele credor trabalhista que, via de regra, está sem emprego. Então, aquele valor que ele vai receber vai servir para o sustento dele, assim como a pensão alimentícia serve para o sustento do menor ou do maior, ou daquele que precisa daqueles alimentos. Certo, pessoal? Beleza? Para finalizar, a gente tem um princípio interessante aqui. A gente já está se aproximando de uma hora, a hora certa para a gente já pensar no final. Para finalizar, a gente traz o princípio da transparência patrimonial. Ora, o princípio da transparência patrimonial nada mais é do que a necessidade que a característica, não é a necessidade, né? A prerrogativa, essa é a expressão, a palavra, a prerrogativa que tem a jurisdição de buscar o patrimônio do devedor e a obrigação que o devedor tem de apresentar o patrimônio que ele tem quando ele é instado para tanto. Então, no momento que o Estado realiza essa busca patrimonial, o devedor precisa contribuir para a realização desta busca e não esconder o seu patrimônio, certo? Até porque
a gente vai ver um dispositivo do CPC que se aplica ao processo do trabalho que considera um ato atentatório à dignidade da jurisdição com aplicação de sanção patrimonial quando o devedor esconde maliciosamente o seu patrimônio, ou ele resiste ou embaraça o cumprimento da penhora, ou que ele apresenta resistência injustificada às ordens judiciais envolvendo esta questão da busca patrimonial. Então, a transparência patrimonial envolve a prerrogativa que o Estado tem de buscar a satisfação do crédito do credor, via de regra por intermédio do patrimônio do devedor, e em segundo lugar a obrigação que o devedor tem de não esconder maliciosamente o seu patrimônio, certo? Então, quando o devedor é instado a indicar bens, ele tem que indicar bens. Se depois descobrir que ele escondeu a existência de algum bem desembaraçado, ou ele, ao invés de indicar um bem livre de penhora, ele indica um bem que já sofreu várias penhoras, esses atos maliciosos podem incidir na ideia de ato atentatório à dignidade da jurisdição, que vai gerar uma multa sobre o valor da execução. Uma multa pode ser bastante razoável, chegando a até 20% do valor da execução. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Diz o artigo 774 do CPC, vejam bem, considera-se ato 774 do CPC aplicado ao processo do trabalho, diga-se de passagem. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, comissiva é uma conduta que vem da ação, omissiva é uma conduta que vem da omissão. Então vou ler de novo. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que 1. Frauda a execução. A gente vai estudar mais na frente a ideia de fraude à execução. 2. Se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. 3. Dificulta ou embaraça a realização da penhora. 4. Resiste injustificadamente às ordens judiciais. Pessoal, desculpa, cortou aqui. Eu estava em 4. Resiste injustificadamente às ordens judiciais. 5. Intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exige prova de sua propriedade, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará a multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, o qual será revertido em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Logo, aqui temos casos, hipóteses claras de ato atentatório à dignidade da justiça que vai gerar uma penalidade ao executado. Esta penalidade é uma multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito de execução, que será revertido em proveito do exequente. Então, esta multa vai para os exequentes. Então, pessoal, são esses os aspectos de execução na nossa primeira aula inicial que a gente tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham compreendido. Essa aula vai servir para todas as turmas de processo do trabalho 2, tanto as originárias como as de derivadas. E qualquer dúvida eu estou à disposição, podem me mandar mensagem que eu respondo na medida do possível. É isso, muito obrigado, até uma próxima.